Esse aqui, eu vou falar para vocês, eu comecei a elaborar ele hoje e olha, só não vai mudar e se transformar quem não quiser mesmo, porque vai ser maravilhoso, vai ser algo que, se você decidir, é claro, você vai romper todas as barreiras da sua vida e vai causar uma transformação não só em você, mas também nas pessoas importantes da sua vida. Eu hoje atendi uma pessoa e foi bem legal esse atendimento. Essa pessoa me falou assim que ninguém estava falando para ela que ela mudou, que não estava sendo bom para ela fazer terapia. Por que será? O que vocês acham? As pessoas à nossa volta incentivam? Não? Vai lá em Guaíra, lá faz esse evento aí, vai ser bom para você? Não. Elas não querem que você mude. Coloquem algo na cabeça de vocês. Existe uma linha de evolução aqui, ó. Você está nessa linha e as pessoas que estão evoluídas, de acordo com a sua evolução, estão nessa linha. Se você evolui, elas saem da sua linha e não alcançam mais você. Elas não querem que você saia. Elas não querem que você aceite um novo cargo na sua empresa, que você cresça. Elas vão falar que esse novo cargo só vai te dar mais trabalho. Elas não querem que você muitas vezes tome uma decisão de mudar de cidade, de morar na praia, de conquistar algo. Elas não querem simplesmente evoluir junto com você. A maioria não. Elas querem que você fique. Por isso que elas não incentivam vocês a participarem de uma imersão, a fazerem uma terapia, falam que você não está mudando, que você mudou para pior, tudo isso. E por que que você precisa ter autoestima? Vamos lá para o nosso tema de hoje. Porque se você não tem autoestima, a opinião da Simone para vocês é mais importante do que a opinião de vocês mesmos. Vocês vão observar que às vezes uma palavra de alguém afeta aquilo que vocês estão pensando. Presta atenção, eu tenho uma academia há quase 15 anos. Esse ano vai fazer 15 anos. As pessoas muitas vezes entram felizes e vão lá para a balança. Chega na balança, acabou. Elas estavam se sentindo bem até agora mesmo. Mas a balança da Helm fala para elas que não, elas não estão bem, não. Tá 2 quilos a mais do que elas estavam pensando. Olha que doideira, cara. Que falta de autoestima. A pessoa tá com a autoestima tão ruim que a balança fala para ela que ela não tá bem. Não é ela. Não é nem uma pessoa que falou, é a balança. A balança custa em torno de R$ 1.000, mais ou menos. É absurdo, né, quando a gente vê. Mas quantas vezes a gente dá importância para pessoas que não valem nem esses R$ 1.000? Quantas vezes no nosso dia a dia nós somos afetados por uma mensagem de um cliente que não significa quase nada? Uma pessoa que já ela nem faz parte do seu dia, às vezes ela te dá, isso aqui não foi legal, aquilo te abala. E eu falo porque eu não tinha autoestima nenhuma, eu ficava fazendo tudo para agradar todo mundo o tempo todo. Eu era a pessoa do sim, eu era a pessoa do eu faço, eu vou, eu arrumo, eu ajeito, eu achava bonito isso. Isso é falta de autoestima. Se você não sabe falar não, você não tem autoestima. Ah, Simone, mas é que eu gosto. Eu gosto de fazer as coisas para todo mundo. Você gosta de fazer ou você gosta do resultado que isso traz para você? A importância que você fica quando você faz. Você ganha importância fazendo. Só que você sabe que aquilo é vazio, porque depois não vai valer a pena. Quantas vezes você fez muito para as pessoas e não recebeu nada de volta? Ou ainda a pessoa falou mal de você, né? Que a gente já comentou sobre isso aqui. A gente tem que ter a consciência. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, olha, a fulana aí falou que é culpa sua tal coisa que aconteceu. Eu falei, beleza. Ah, mas não é, né, Simone? Falei, para ela sim, para ela é. E eu não tô nem aí.
Não ligo, não. Coloquem algo na mente de vocês. É impossível alguém tentar afetar vocês se vocês não são afetados. Deixa a pessoa ter o surto dela, deixa a pessoa falar aquilo que ela quer falar, deixa a pessoa fazer o que ela quiser fazer e mantenha os seus pensamentos em você, naquilo que você se propõe a fazer. Só que isso só é possível quando a gente tem os nossos pais no nosso coração. A nossa autoestima vem das nossas raízes. Imagina comigo que você. Imagina aí três defeitos dos seus pais. Seu pai e da sua mãe. Faz esse teste aí. Coloca três defeitos que os seus pais têm. Tem coisas que a gente não gosta dos nossos pais. Mas é diferente não gostar e ficar julgando os nossos pais. Vou dar um exemplo da minha própria vida. Eu sou uma pessoa assim que eu gosto de tomar minha cerveja, mas eu não bebo destilados, não bebo destilados. Porque a família do meu pai tem o meu avô que já faleceu e era alcoólatra, e a família da minha mãe, o irmão dela faleceu alcoólatra, e tem um outro irmão que é alcoólatra, que é um gênio inteligentíssimo, mas a vida dele travou por causa dos destilados, né? Então, eu nunca gostei de beber destilado, e sempre quando eu via alguém ficando um pouco bravo já bebendo, eu não quero mais saber, nunca mais falava com essa pessoa. Mas aquilo é algo que eu vejo que o meu pai bebe uísque e eu vejo que hoje em dia não, mas por um bom tempo eu percebia que dependendo da quantidade que ele bebia aquele uísque, ele ficava com coisas ruins falando. Ele começava a ter memórias ruins. Ele começava a puxar aqueles assuntos chatos, assim, ele trazia algo negativo. Então, piorou para mim o que eu via sobre as bebidas por causa disso. Meu pai nunca bebeu muito, era isso aqui, mas aquilo já era o suficiente para que ele puxasse coisas desagradáveis, que ele lembrasse de coisas ruins da vida dele, da nossa vida, de todo mundo. Então, algo negativo para mim. Mas em um momento que eu conhecia a constelação, e eu julgava isso muito, sabe? Eu falava, caramba, por que que o cara toma essa porcaria desse uísque se ele fica tendo memória ruim? Para com essa porcaria desse uísque. Chegava lá numa data legal, ele ia lá, tomava aquele uísque, ficava chato, sabe? Puxando coisas ruins, acabava a graça de todo mundo. Então eu ficava julgando isso. Mas depois de um tempo, eu comecei a observar que, poxa, olha o pai dele. O pai dele bebia todo dia, batia em todo mundo. Então meu pai já era uma versão melhor do pai dele. Uma versão muito melhor do pai dele. Que já nunca me bateu, nunca relou a mão em mim. Sempre foi muito amoroso comigo. Nunca vi meu pai em um boteco. Saía do trabalho direto para casa. Era algo que ele cobrava de mim, inclusive. Ele falava: você pode ir para onde você quiser, mas você vai vir para sua casa primeiro avisar a sua família. E isso mudou a minha forma de me relacionar com o meu pai. Eu olhei para o meu pai de uma forma diferente. Eu percebi que aquilo tudo que foi muito pior com ele, ele não passou adiante. Sobrou um pouco, beleza, tá bom. E cada ano sobrou menos. Isso é muito bom. Esse Natal, Ano Novo, não teve nenhum momento daquilo, sabe? Foi maravilhoso. Ah, mas agora, Simone, você já tem 40 anos. Beleza, não tá bom? E se não fosse nunca, né? Então, nós podemos observar a nossa família, não é olhar para tudo da nossa família. Tem uma pessoa que falou assim para mim esses dias: ah, mas eu tenho que achar tudo lindo que a minha família faz? Não. Mas se você olhar amplo para a sua família, se eu olho amplo para o meu pai, falo, caramba, olha tudo que acontecia com ele, e hoje ele é uma versão melhor disso, e ele pode me proporcionar uma versão ainda melhor. Isso não é importante? Só que nós queremos a perfeição dos nossos pais, e nós esquecemos que eles são apenas pessoas comuns, como nós. Tem uma música do Legião Urbana que eu falo assim:
Sempre gostei dela e hoje eu vou entendendo ela cada vez mais. Nós somos como os nossos pais. É loucura imaginar. Pega a sua idade hoje, calcula aí quantos anos o seu pai tinha e com a sua idade, quantos anos você tinha. Para você entender o seu pai. Eu fico vendo, eu falo, caramba, minha mãe foi mãe com 25 anos, a minha mãe. Eu era uma idiota com 25 anos. Imagina tudo que ela passou, ela quase morreu no dia que eu nasci, ela ficou horas e horas desacordada, nunca o médico explicou o que que aconteceu. Quando foi para fazer a consulta com a minha mãe depois, para explicar para ela o que aconteceu, ele se acidentou, ficou tetraplégico e nunca mais atendeu aquilo aí e foi embora. Então a minha mãe nunca ficou sabendo o que aconteceu com ela. Ela ganhou, ela teve, o parto dela foi às 13 horas e ela foi acordar de novo 2 horas da manhã, ninguém sabia explicar o que estava acontecendo. Imagina como que essa mãe vai chegar com uma criança e meu irmão chorava muito, aquela confusão. Então, não é olhar para tudo, ai, minha mãe era assim, assim comigo, meu pai, e achar lindo. Eu não estou falando isso. Vocês não têm que achar bonito nada do que aconteceu com vocês. Nem dentro de um relacionamento, nem com os nossos pais, principalmente com os nossos pais. Mas olhar com uma compreensão para aquela situação deles, para que a sua vida seja melhor. Não é olhar e, ai, que lindo, meu pai bebe e fica bravo. Não é isso. É olhar para a situação dele. Ele foi criado pela avó dele e eles falavam alemão, só alemão até os 12 anos. Ele me conta isso hoje, ele nunca me contou. Ele falava, Simone, assim, assim, assim. Eu nem sabia falar português direito, eu ia para a escola, só tirava zero. Aí desistiu da escola também já, falou: Isso aqui eu só tiro zero, o que que eu vou ficar fazendo aqui? Então, olhar para nossos pais como pessoas comuns vão fazer com que as nossas raízes fiquem mais fortes, vão fazer com que aqueles planos que nós temos se realizem, aquelas metas se realizem, vão fazer com que a gente não fique julgando todo mundo o tempo todo. Nós vemos hoje sobre a política, ela foi um meio muito bom das pessoas jogarem todo o seu ódio, ficarem botando crítica em todo mundo sem saber absolutamente nada do que elas estão falando. Mas é uma forma de canalizar toda a frustração, toda a raiva, aquilo que elas não conseguem pôr para fora em outras situações, elas vão ali naquele assunto sobre a política e fazem. Tudo bem, mas não se envolvam nisso. Procurem a evolução de vocês, né? Eu estava falando hoje nos meus stories, tem pessoas que pegam e falam assim: "Ah, você está fazendo a terapia, não mudou nada". Você é que sabe se você mudou ou não. Não é o fulano, não é o outro, não é o outro, não é o outro. É você que sabe disso. É você que vai analisar, falar: "Opa, hoje nessa situação eu teria feito tal coisa, mas eu agi dessa forma aqui, ó. Pode ser isso aqui". É importante. Mas é importante que você saiba, e não que eu saiba, que a Adriana, que a Silvia, a Vânia, o Guglielmo, a Tati ou qualquer outra pessoa do planeta. A gente fica muito esperando os aplausos porque nós não temos autoestima. A autoestima vem da nossa conexão com os nossos pais, desse olhar amplo para aquilo tudo que aconteceu com eles. A primeira vez que eu fui na Lourdes, né, nunca tinha ido numa terapia, eu era completamente uma pessoa que falava, isso aí é coisa de doido, isso aí não serve para nada, isso aí não vai. E aí uma vez eu comecei a dar aula para uma pessoa que fazia microfisioterapia, enfim, ela falou assim, ó, teu caso eu não sei mexer não, mas você tem que ir nessa pessoa aqui, ó, Lourdes. Eu falei, ela falou, ela vai dar um jeito. Eu falei, beleza. Cheguei lá, né? Falei, bom, vou contar minha história agora para essa mulher aqui e ver o que que ela faz, né? E ela sentou, e aí, o que que é? O que que acontece com você, Simone? Ah, é uma questão aqui, um relacionamento meu com a minha mãe, que é meio.
meio esquisito, nunca aconteceu nada, mas também não é bom, né? Ah, é? Ela falou assim: o que que você gostaria que a sua mãe fizesse? Como que você gostaria que a sua mãe fosse? Aí eu me empolguei, né? Ah, eu queria que a minha mãe fizesse isso, né? Quando eu terminei de falar, ela olhou para mim assim e falou assim: então, essa não é a sua mãe. Aí eu falei: não, não é a minha mãe, né? É a mãe que eu queria que ela fosse. Ela falou assim: é a mãe que você gostaria que ela fosse. Agora, você já parou para pensar que você também não é a filha que ela queria? Que ela projetou lá quando nasceu um bebezinho desse tamanho assim, ó. Que ela pegou na mão, você acha que ela projetou você do jeito que você é hoje? Fazendo o que você faz hoje? Sendo o que você é hoje? Eu falei: eu acho que não. Então, o que que você acha que ela projetou para você? Eu falei algumas coisas. Ela falou: então, você vai fazer isso para agradar ela? Eu falei: olha, eu tentei já, mas não vou não. Não vai dar certo, porque não ficou bom para mim, não. Ficou ruim. Ela falou: então, se ela fizer o que você quer, vai ficar ruim para ela também, sabia? Aí eu fiquei, eu falei: cara, mas o que que essa mulher quer que eu faça então? Que eu aceito isso e vou embora? Aí eu olhei para ela e falei: tá, e o que que eu faço agora? Ela falou: aceita que dói menos. Eu falei: que? Ela falou: aceita a sua mãe do jeito que ela é, porque isso vai fazer com que ela aceite você da forma que você realmente é. E não durou um ano isso aconteceu, tá? Não demorou um ano. Isso realmente aconteceu. E a partir do momento que dentro de mim, não foi fora não, porque na época eu não estava conversando com a minha mãe. Aquilo dentro de mim, eu comecei a ter uma compreensão diferente com a minha mãe, com meu pai também. Eu comecei a perceber que eu também não era a perfeição que eu gostaria que a minha mãe fosse. Eu comecei a analisar várias coisas que ela fazia de bom para mim, que foram boas, como ela foi uma mãe forte que me incentivou muito a estudar, e aquilo me preencheu. Aquilo fez também com que eu mudasse com as outras pessoas à minha volta. E eu comecei a perceber que as pessoas também estavam mudando comigo. E que aquilo estava sendo bom para todos. E aí eu mudei com os meus funcionários a partir disso, porque cada um tinha a sua forma de ser. Eu comecei a me desprender tanto de querer algo, eu fazia, movia o mundo ao contrário para conseguir o que eu queria, sabe? Eu comecei a falar: peraí, talvez o que eu quero não é o melhor, não é que eu não posso saber como é o melhor. E depois de um ano, aconteceu algo ruim, que foi a mãe da minha sobrinha falecer, e eu encontrei a minha mãe, e eu vi uma mãe totalmente diferente. Só que não era isso. É porque eu estava vendo ela diferente. Antes eu olhava ela com julgamento, com mágoa, querendo que ela fosse diferente. Mas uma compreensão dela fez com que eu pudesse mudar algo. E ela mudou também. E hoje, se vocês verem eu com a minha mãe, vocês vão falar: ai, esse relacionamento foi lindo desde a infância. E não foi. Mas eu conquistei isso. E a partir dessa conquista, eu tive várias outras que vêm acontecendo dia após dia, que é uma melhora nos meus relacionamentos com os meus amigos, é uma melhora nos relacionamentos com o meu trabalho, é uma melhora nos meus ganhos financeiros. Eu ganho hoje algo que eu falo assim: caramba, como que eu tô ganhando isso aqui hoje? Eu nunca imaginei que eu pudesse fazer isso. Eu achava que eu tinha que trabalhar tanto para ganhar o meu dinheiro, mas hoje eu posso fazer o que eu amo e ganhar meu dinheiro e ficar feliz com isso. Mas entendam que essas coisas só vêm depois do nosso encontro com os nossos pais, com a nossa compreensão com eles. E escutem bem o que eu vou falar. Muitos problemas dos nossos pais a gente despeja no nosso relacionamento de casal. Um relacionamento que eu tive uma vez, ela falou assim para mim: você, e isso me marcou muito. Ela falou assim: você toda vez parece que está me colocando para fora. E eu,
Como assim colocando pra fora? Que doideira! Não fazia sentido algum pra mim aquilo. Aí um dia eu sentei com ela e falei: quem que te colocou pra fora? E ela me contou a história. Ela foi sincera comigo. E ela falou assim: eu nunca percebi que eu estava despejando isso em você. Falei: eu nunca te coloquei pra fora, eu nunca fiz nada disso, nunca fiz nada, nem falei nada parecido com isso. Você sempre me fala isso e eu fico pensando o que foi que aconteceu com você. Então, muitas coisas relacionadas à nossa infância e aos nossos pais que não foram resolvidas, a gente despeja no casal e tem essas tretas. Por isso que é necessário uma grande compreensão do ser humano, para que a gente possa conviver em paz. Mesmo se o relacionamento acaba, mesmo se os amigos se afastam. Teve um amigo meu que uma vez ele falou assim para mim: Simone, você me falou uma coisa uma vez que eu nunca mais quis te ver. Falei: essa menina aí, eu não quero nem falar com ela nunca mais. Fiquei com uma raiva de você, fiquei bravo, mas hoje eu te agradeço todos os dias, porque você me falou a verdade. Essa compreensão, não esperem ela de uma forma, ai, senta aqui no meu colo, vou te abraçar e te contar uma coisa boa. Não, vem como a Lourdes fez para mim. Você não é aquilo que a sua mãe queria que você fosse. É um choque, né? Mas foi bom para mim. Foi muito bom para mim. Se você observar os momentos de crise da sua vida, você não deve ficar com raiva deles, porque senão você vai ficar preso neles. Você deve usá-los para que você cresça. Olhe para o seu relacionamento com seus pais todas as vezes que você entrar em alguma crise. Se a sua autoestima não está boa, olha para o seu relacionamento com seus pais. Você ainda está esperando eles fazerem isso aqui para você? Olhe para isso. Se você ainda acha que todo mundo te engana, que você é um coitado, que você é a vítima, isso é infantilização. Você assuma a sua parte. Da mesma forma lá com a minha mãe, que ela viu que eu não sou a Simone, ela também teve que me aceitar, não teve? É assim. A nossa vida é assim. Aceitar aquilo que já passou e a gente não vai conseguir mudar, tá? Tem um cliente meu que ele falou assim para mim: quando eu tinha 7 anos, eu falei, para, 7 anos. É, Simone, 7 anos eu falei: o que acontece? Ah, que daí a minha mãe, ela falou assim, assim, e daí lá na terapia que eu fui, a professora falou, a terapeuta falou que a professora repetiu o que minha mãe fez e por isso que eu sou assim. Quando que essa pessoa vai sair do problema dela? Me fala. Nunca. Porque ela está procurando várias afirmações que a culpa é de outra pessoa e não dela. Ah, mas a culpa é dela, Simone? Não é. Mas ela querer ficar presa nesse passado, sim. Bola pra frente, minha gente. Passou 7 anos, mãe, professora, blá, 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 blá. Tem pessoas que elas querem saber. Ah, por que que eu sou assim? É porque o meu pai? É porque a minha mãe? É porque meu tio? Porque meu avô? O que que significa quando na constelação acontece isso? Saber exatamente o que aconteceu vai só te deixar preso no passado muitas vezes, sabia? Você não quer uma boa solução? O que que você quer? Ah, eu quero poder falar em público. Bom, se nós olharmos para o seu sistema e organizá-lo, e você começar a falar em público não tá bom para você? Ou você quer saber quem que era da sua família que fez você não falar? Ou quem que você está representando? Para quê, gente? Curiosidades te prendem. Sai um professor lá da minha academia. Você viu onde que ele está? Não, não vi. Não, mas você não viu no Instagram dele? Não, não vi, eu já deletei ele, não faz mais parte da minha vida.
Vocês sabiam que se você deletar a pessoa do Instagram e não procurar ela, ela não faz parte mais da sua vida? Você tem esse direito? Tem gente que não sabe disso. Tem uma amiga minha que ela fica lá, ela fez um outro Instagram, amiga não, né? Colega, conhecido. Ela fez um outro Instagram para vigiar lá o ex-namorado dela. Ela tava assim lá na academia. Ah, você não sabe o que eu vi. Eu não entendo. Eu falei, olha, você sabia que se você não olhar mais, você não vai ficar nervosa? Você sabia que esses 10 minutos que você está aí se bobeando poderia estar na esteira? Poderia estar vendo que tá aquele menininho ali tá te olhando, pô. Ela, qual? Falei, aí, ó, tá vendo? Você não viu? Segue a sua vida. E eu não estou falando aqui para vocês não se importarem com as pessoas. Deem lugar para todas as pessoas que fazem parte da vida de vocês ou fizeram. Sobre o funcionário, ele saiu da minha empresa, você vai odiar ele, você. Mas para que você vai ficar seguindo ele para ver em outra academia, provocando, ou fazendo isso, ou fazendo aquilo, ou pegando um aluno seu e isso, aquilo? Para quê? A partir do momento que a pessoa sai da nossa vida, que você define isso, deixa ela em paz para que você tenha a sua própria paz. E lembre-se, você não vai ser atingido se você não responder aquilo. Então, a nossa autoconfiança de fazer isso só vem quando você tem seu pai e sua mãe bem definido dentro do seu coração. Autoestima é pai e mãe, é aprovação dos pais. Ah, não é? Não? Vocês conhecem alguém que é adotivo ou algum de vocês são adotivos? Conhecem? Eu atendo pessoas que foram adotadas. Tenho 3 clientes que foram adotados. Como que vocês acham que é a autoestima deles? Extremamente ciumentos, extremamente doentes. A gripe tá lá no Portugal, ele tá pegando já. Ele chegou até mim, esse cliente em específico, dizendo que ele viajou para a Europa. Olha só, a família que adotou ele é muito rica. Ele viajou para a Europa e tá tendo uma, até esqueci agora, uma virose, sei lá, e que ele acha que ele pegou e que nem o médico tá dando ouvido a ele. Ele cria, sabe? Porque ele tá inconstante. Ah, Simone, mas quando a pessoa é adotada, ela tem que ficar feliz, né? Já que o pai e a mãe dela não quis e outra pessoa quis, né? Quem concorda com isso? Muitas vezes as crianças são tiradas dos pais, né? E é só vocês fazerem um teste agora. Se vocês pudessem voltar lá, bebezinhos, e serem criados por um milionário, mas não pelos seus pais, você ia querer? Dá tchau pro seu pai, pra sua mãe aí, vai lá pra casa do milionário. Que dinheiro que é bom, porque é dinheiro que traz conforto, né? Quando você vê um adotado dando problemas, para de julgar. Ele é ingrato. Não, ele quer o pai e a mãe dele. E eu vou mandar um vídeo para vocês ali no grupo, para vocês entenderem essa dinâmica na prática. Tem um casal brasileiro muito famoso, que é a Giovanna Eubank, eu acho que é assim que pronuncia, e o Bruno Galhaço. Vocês conhecem eles? Eles têm filhos que eles adotaram lá da África, se não me engano, não lembro o nome da cidade. E aí ela tá conversando com a filha ou com o filho dela e pergunta algo para ela e ela fala que tem saudade lá daquele lugar que ela gostaria de ir lá. Você já viu, Silvio? Eu vou mandar para vocês. E a mãe fica assim, ó, como? Como assim? Daí depois a criança começa a disfarçar, né? Porque ela percebe que a mãe tá ficando chateada. E essa semana também eu vi um rapaz que ele criou uma menina, mas ela não é a filha dele. Daí ele escreve: Te amo, filha.
Ela não é a filha dele. Vocês vão me desculpar, mas ele criou desde. Ele não é o pai. Desculpa, ele não é o pai. Ah, Simone, mas ele não pode ter amor e consideração? Pode. Ele só não pode entrar na cadeira de pai, que ele não é o pai. E aí uma cliente minha que ela falou assim, não, mas ele que começou a chamar o pai de pai. Será? Será? Por que que uma criança chama alguém de pai? Vocês nasceram e olharam para o seu pai, esse é meu pai? Quer ver o outro falando. Alguém fala para vocês, esse aqui é o seu papai, esse aqui é sua mamãe, não é? Cada um no seu lugar. Todos têm a sua importância. Não é que um pai adotivo não pode adotar uma criança, mas ele deve deixar o lugar dos pais para os pais. Ah, mas para de julgar. Deixa cada um no seu lugar. Eu adotei você. Isso é importante. Você tem um pai. E eu crio você como se fosse um pai. Mas você tem um pai. Isso é importante para a autoestima da criança. Senão, essa criança terá vários problemas de autoestima e autoaceitação. E eu acredito que não é isso que uma família que adota gostaria de ter. Ela quer que essa criança seja amorosa, sim ou não? Então, cada um dê os seus lugares. Imagina assim, eu sempre gosto de falar isso. Deus, ele todo dia fabricava várias bênçãos e jogava para cá, sabe? Só que tinha pessoas que não pegavam. Tava dormindo, ou isso ou aquilo, daí ele falou: "Não, peraí, eu sei como eu vou fazer. Vou fazer uma cadeira para cada um." E aí ele olhava de lá, Simone Netter, tá aqui a bênção lá na cadeira da Simone. Guglielmo, tá aqui a bênção do Guglielmo. Só que o Guglielmo, ao invés de ele estar sendo filho do pai dele, ele está sentado na cadeira de pai do pai dele. A bênção chega para ele? Não. O Guglielmo, ao invés dele estar lá explicando para o filho dele que ele é um pai adotivo, ele está falando: o seu pai te abandonou, eu sou o seu pai agora. Seu pai não queria te ver, não. Quantas vezes teu pai falou que ia te ver e não veio? Mas eu estava lá. Não acontece isso? Muito. Depois você chama a criança de ingrata, fala: nossa, é ingrata, né? Olha lá, eu fiz tudo para ela. Essa criança se afasta desse pai, que toma o lugar do próprio pai, e aquela bênção que foi jogada na cadeirinha lá não chega até a pessoa. Por isso é importante que nós olhamos para os nossos pais, colocamos os nossos pais como pessoas normais, normais. Eles não são super-heróis, tá? Comuns. E passamos a desenvolver a nossa vida sem julgamentos. Eu sempre falo isso porque tem clientes que às vezes ficam inseguros de contar as questões deles. Eu não julgo ninguém, não. Vocês não têm ideia das coisas que vêm para mim. E eu simplesmente falo: olha, eu não te julgo por isso, por isso, por isso. Cada um tem a sua própria história, cada um tem as suas próprias questões, e não cabe a nós ficarmos apontando o dedo para a pessoa e falando: você é isso, você, você. Isso vai deixar a sua vida arruinada. Isso vai afetar a sua própria autoestima. A autoestima é um fator muito importante para tudo, para sua empresa, para o seu trabalho, para você acreditar até onde você pode chegar, para você resolver suas questões, para você passar por um momento de crise, para você chorar sozinho e saber que no outro dia você vai levantar e vai sorrir. Mas só é possível se você buscar os seus pais dentro de você. Se você perceber, pensa em 3 qualidades suas que vêm dos seus pais. Alguém sabe?
Três coisas que você faz que você fala, isso aqui puxei meu pai, isso aqui puxei minha mãe. Tem, né? Tem defeitos também, né? Ou não? Vocês não pegaram nenhum defeito, só a qualidade, né? Legal, isso é bom, né? É isso que a gente tem que olhar. Eu tenho minhas qualidades, eu tenho os defeitos do meu pai e da minha mãe. Tem defeito, eu tenho defeitos que meu pai e minha mãe não têm também, sabia? Eu sou diferente deles. Sou uma mistura deles, né? Então observe isso em vocês, que vocês vão parar de ficar projetando nos outros as frustrações de vocês com seus pais ou com vocês mesmos. Para de julgar. Ah, você viu o que fulano fez? Não. Mas você quer ver? Não, quero ver não. Tô de boa. Saia disso. Ah, mas aquele político, nossa, ele é, falaram lá do rapaz, é um capeta esse cara. Eu falo assim, você já encontrou com o capeta? Hã? Se você está falando que o rapaz é um capeta, é porque você já falou com o capeta, não é mesmo? Conhece bem o capeta, né? Eles dão risada. Então, para de julgar, sabe? Isso vai fazer muito bem para a vida de vocês. E se alguém julga a gente, o que que a gente faz? Deixa, vai passar. Toda hora alguém vai julgar a gente. Toda hora. Pode ficar tranquilos que isso vai até o fim. Então é isso. Espero que vocês tenham absorvido essa informação. Isso eu gostaria de falar muito aqui, mas eu não gosto de prolongar muito, senão fica cansativo para todos. E daí na próxima reunião vocês vão falar, 2 horas, não vou nem entrar, né? Mas são coisas que eu vi na minha vida acontecendo, que eu vi a minha volta acontecendo, que eu vi minha vida se tornando melhor, me sentindo autoconfiante. Eu passei muitas coisas no ano passado que se fosse antigamente ia dormir. Eu fico tranquila. Eu consigo compreender as coisas. E isso me dá uma orientação do que vai acontecer lá na frente. Eu falo, peraí, essa pessoa está fazendo isso comigo, não vai dar certo para ela, tá? Peraí, esse cara aqui falou isso dentro da minha própria academia. Coitado, hein? Vai ter uma consequência ruim para ele. E rapidamente você vê que aquilo acontece mesmo. Isso porque você não julga, mas tem uma certa compreensão. Não fica devolvendo para os outros aquilo que eles fizeram com você, porque você vai ser prejudicado com isso. Deixa a pessoa, deixa a pessoa no processo dela de infantilização, no processo dela de dor, e vai para frente, sobe um degrau com isso. Na crise você tem um portal de crescimento aberto. Ou você se afunda ou você voa. Aproveite a sua chance. Não fique mal na crise, não. Tô tendo uma crise aqui, Simone. Que bom, eu falo. Que ótimo. O que que nós vamos fazer com isso agora? Vamos fazer uma coisa grandiosa com essa crise. Eu olho para mim. Eu fiz coisas absurdamente grandes quando eu entrei em crise. Então, é um portal de crescimento que te dá a chance de mostrar que você tem o potencial e fazer acontecer aquilo. De realizar aquela meta que todo mundo falou para você que não valia a pena ou que era absurda demais. Vocês têm um potencial que vocês não têm ideia. Mas aqui, ó, fatiadinho, pai e mãe. Se conectem com isso a todo momento. Pai e mãe são as raízes. As outras pessoas são água. O Peter falava isso para nós. Relacionamento, amigos, trabalho, tudo é água. Sabe, né? O que é isso? Se furar aqui, sai água. Agora a raiz não. Então se preocupem com as suas raízes. Isso vai trazer autoestima, conquistas e alegria. Alegria verdadeira. Mesmo na crise. Quando você entrar em crise, você vai falar: Nossa, meu portal se abriu, e agora? Vamos embora. Beleza? Gente, obrigado pela companhia. Talvez na segunda-feira que vem eu vou fazer um novo encontro, tá? Eu tô com um material bem legal que eu quero passar para vocês durante essa semana, que eu elaborei lá nas férias, para vocês terem uma ideia. Bem legal mesmo.
Falei, isso aqui é bem interessante para fazer no grupo. Aí eu vou passar para vocês durante a semana no grupo lá. Quem não está no grupo pode me mandar no Instagram ali, alguma coisa que eu coloco vocês no grupo. Eu mando essa atividade no grupo e na segunda-feira provavelmente a gente se encontra aqui para desenrolar juntos. Beleza? Valeu, gente. E dia 31 de janeiro, às 14 horas, em Guaíra, imersão presencial prática. Vocês vão preencher um formulário e lá na hora nós vamos fazer o exercício prático. Mas eu não quero falar que era eu aquela questão. Beleza, nós vamos falar sobre a questão, não vamos identificar você. Mas se você quiser, daí a gente vai fazer com você o exercício prático, beleza? Desbloquear. Valeu, gente. Boa noite.